Oi gente, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu volto com o tema O Trem Andou e Agora? Então, eu já gravei um primeiro vídeo falando sobre este assunto. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, o trem andou e agora? O que fazer? Como gerenciar esse crescimento? Como administrar tudo isso que está mudando aí na sua vida, que está acontecendo na sua vida nesse momento, né? Então vamos direto ao assunto. Aqui nesse vídeo especificamente eu estou falando sobre o meu crescimento na área profissional, tá? O crescimento na minha empresa, na minha vida profissional. Mas eu acredito que muitas dessas dicas e muitas dessas informações que eu trago aqui hoje para vocês, elas servem também para outras áreas da vida de vocês, para outras situações que vocês estejam passando, tá? Então vocês podem notar essa movimentação também. Se o seu trem também está andando, você pode notar essas movimentações que vão acontecer, tá? Não apenas relacionadas à área do trabalho. Então esse vídeo eu tô gravando hoje aqui no meio do furacão, no meio dessa transição que eu estou vivendo. Eu venho aqui falar para vocês na prática como que isso aconteceu, como que eu senti essas mudanças e como que eu tô fazendo para gerenciar esse meu crescimento. Então, como sempre, eu anoto, faço uma lista, faço uma relação das coisas, porque é muita coisa, se eu não anoto eu vou esquecer, tá? Então, o que vai acontecer? Como é que você vai sentir quando o seu trem começar a andar? Então, oportunidades podem aparecer à sua porta, tá? Novas oportunidades. Você vai conhecer novas pessoas. Então, você não pode deixar nada passar despercebido. Você tem que prestar muito atenção no que você está vivendo, no seu entorno, nas pessoas que você encontra. Porque uma oportunidade nova pode aparecer para você com uma pessoa que você conversa, por exemplo, no elevador, com uma pessoa que você encontra na rua, ou até mesmo em algum lugar que você vai novo, né? Você, por exemplo, saiu com alguns amigos e aí lá você conheceu uma pessoa que pode ser um futuro parceiro de negócio para você, ou que pode ser um possível comprador dos seus produtos ou serviços. Então você precisa ficar muito atento, porque essas oportunidades elas vão começar a aparecer com mais frequência e você vai perceber essa sincronicidade em tudo que você faz. Você também pode receber oportunidades de estudar alguma coisa, de fazer parte de um grupo de estudos, por exemplo, ou fazer parte de um grupo que aquilo que você está fazendo ali naquele grupo vai te auxiliar com alguma das crenças que você tem, a desbloquear alguma dessas crenças, a limpar alguma dessas crenças, ou aprender alguma habilidade nova que você precisa, uma habilidade que será necessária no seu trabalho futuro, por exemplo, ou que será necessária para os próximos passos aí da sua evolução espiritual. Então presta atenção nisso, porque muitas vezes isso acontece, né? Comigo aconteceu também de uma forma muito legal. A gente teve a oportunidade de começar um novo modelo de grupo de networking aqui no nosso prédio, tá? Então apareceu essa oportunidade de fazer parte desse grupo da organização de uma rodada de negócios. Então eu e mais 3 empreendedores aqui do prédio, nós tivemos essa ideia de nos juntarmos para fazer esse negócio acontecer. E tudo isso só vem a agregar para o meu crescimento pessoal e profissional. Então eu estou aprendendo novas habilidades, eu estou aprendendo a organizar eventos, que era uma coisa que eu nunca fiz antes, né? A organização de evento. Eu não tinha ideia de como fazer isso. Um outro ponto muito importante que é aprender a falar em público, porque agora, então, nesses encontros, né, de empreendedores, nessas rodadas, a gente que organiza, a gente está lá na frente. Então a gente está ali na frente de 50, 60 pessoas, né? E a gente tem que saber se posicionar, a gente precisa saber se expressar, tirar esses bloqueios de falar em público, né? De ter medo de fazer as coisas, de falar na frente das pessoas. Então a gente vai aos pouquinhos entendendo, né, o caminho que a gente está tomando, né? Como é que isso se formou assim de um dia para o outro, né? Isso se formou de um dia para o outro. Foi uma conversa que eu tive com uma das pessoas, né? Uma conversa, sabe, de corredor, assim, a gente podia se reunir para fazer um encontro das pessoas do prédio, dos empreendedores. Legal. E aí depois, no outro dia, também uma outra pessoa com essa mesma ideia. Aí eu falei, nossa,
Então eu tenho que juntar essas pessoas, vamos fazer isso acontecer. E é isso, sabe? As coisas vão fluindo, né? Então você vai conhecer pessoas novas e nada é por acaso, tá? Essa pessoa pode não ser, por exemplo, um cliente ou um parceiro seu de negócio, mas ela vai te indicar, né? Ou ela vai te apresentar e ser um intermediário de algo novo que está por vir para você. Então vão surgindo essas parcerias, essas indicações, essas pessoas que têm afinidade, né, com a sua energia, elas vão se conectando a você e vão fazer parte dessa nova fase que você está vivendo, né? Essa nova fase que vai se formando. Uma outra forma também de ver que o trem andou pode ser até negativo, você pode pensar que isso é negativo, mas às vezes você precisa dar um passo atrás, tá? Às vezes você tem que desfazer as coisas, recomeçar, começar tudo de novo, mas sempre analisa por que isso está acontecendo na sua vida. É uma forma realmente de você fazer de novo, fazer certo, fazer da maneira correta, né? Recomeçar. Então, o passo atrás não é para você desanimar, não é para você desistir, não é para você jogar tudo pro alto e falar nada dá certo para mim. Tenta enxergar por esse lado, né? Você deu um passo atrás para dar outro passo muito maior. Esse passo atrás, ele pode te fazer enxergar um caminho que antes você não enxergava, tá? Então, só quando você volta é que você consegue observar, então eu posso mudar a minha trajetória, posso mudar o meu rumo, eu vou por esse caminho aqui, que era o caminho que você precisava fazer antes, só que você não enxergava. Hoje, quando eu estava vindo aqui pro trabalho, eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês conhecem ele, e ele estava falando justamente sobre isso. As nossas reencarnações, as vidas que nós temos, a gente vai, é como se a gente estivesse realmente voltando, né? A gente está numa escola, a gente repetiu e a gente precisa passar de ano, né? E aí ele estava dando um exemplo de uma rotatória. É como se nessas encarnações a gente ficasse sempre andando em círculo, sempre nessa rotatória, não conseguindo sair dali. E aí a gente tem mais uma chance, a gente tem uma chance nova de conseguir sair dessa rotatória. E aí sim dar aquele salto que a gente precisa, dar aquele salto que o nosso espírito estava buscando, que a gente não sabia como fazer. Um outro ponto importante também, quando o seu trem começar a andar, você não pode ter preguiça, você não pode cair na sua zona de conforto, senão tudo vai desmoronar, tudo aquilo que você estava cocriando, aquilo vai desmoronar, aquilo vai parar, aquilo vai estagnar, é porque você não está colocando energia, não está dando a atenção que aquilo necessita. Se você tiver preguiça de fazer as coisas, preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, de colocar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, então não adianta nada, né? Não vai funcionar para você. O seu crescimento, ele vai depender do seu trabalho e da sua dedicação. E se você só fala da boca para fora que você quer mudar, mas internamente você não está disposto a fazer as mudanças que precisa fazer, as mudanças que precisam ser feitas, não vai adiantar também. Então você precisa estar disposto a fazer as coisas necessárias. Você precisa estar disposto a se olhar, né? A olhar para dentro, a verificar realmente por que você tem aquele sentimento em relação àquela situação específica, né? E disposto a fazer as mudanças necessárias. Eu já falei isso na parte 1, mas repito aqui novamente. Se em 13 anos de empresa eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Então eu preciso mudar. Eu sei que não dá para ter o mesmo processo de antes. Se não estava funcionando antes, por que vai funcionar agora? Então eu preciso mudar. Outro ponto também, se o seu trem andou e você não fica mais atento aos seus sentimentos e pensamentos, a tendência, a probabilidade é grande que você caia. Porque se você está numa rotina muito intensa de mudanças e você não está atento ao que você está sentindo e o que você está pensando, você pode sentir coisas negativas, pensar coisas negativas, pensar mal sobre você, pensar que você não é capaz, e você pode começar a entrar numa entropia psíquica, como diz o professor Hélio Couto, né? Então é bom você se observar o tempo todo, né? Foi o que aconteceu comigo, como eu relato no vídeo 1. Eu acabei me descuidando, né? Porque eu entrei numa rotina tão intensa e eu me estressei muito, fiquei muito nervosa. E imagina só o que estava acontecendo, né? Você tem que se observar o tempo todo, tá? Não deixar de
se observar, não deixar de analisar o que está sentindo e pensando, para que você não deixe a sua vibração cair. Se você cair, se você começar a pensar negativo, começar a ter sentimentos estranhos, já começa a lembrar do cancelado. Então repete na sua mente, né, cancelado, 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 e que isso não seja só da boca para fora, tá? Realmente é o que você está sentindo, né? Então não adianta nada, eu tô aqui na empresa, tô fazendo, tô trabalhando pra caramba, tô me desgastando, tô horas e horas aqui, mas no fundo o meu sentimento é, nossa, que droga, esse negócio não vai dar certo, eu não vou conseguir, nada funciona aqui, sabe? Essas coisas, cara, não adianta nada. Então você pode trabalhar pra caramba e você, por dentro, você tá destruindo tudo, porque você tá com um sentimento negativo em relação ao seu trabalho, em relação à sua empresa, não tá acreditando no seu negócio. Então, infelizmente, não adianta você trabalhar e continuar com esse sentimento, com esse padrão de sentimento. Esse sentimento que você tem em relação ao seu trabalho, à sua empresa, é o que dita o que vai acontecer em seguida. Quando o seu trem andar, você vai precisar aprender novas habilidades, você vai precisar aprender novas coisas, porque você não pode ficar estagnado, você não pode ficar fazendo o mesmo que você fazia antes, então você tem que estudar, tá? Então, por exemplo, eu fiz agora nos últimos meses, né, eu terminei de fazer um curso de vendas aí, para entender como é que funciona a área comercial, porque eu nunca trabalhei diretamente na área comercial, né? Eu não tenho experiência com isso. Então a gente tem que buscar sim conhecimento e a gente tem que se capacitar para a nova fase que a gente está vivendo, né? Outra coisa que eu percebi também é que a gente vai errar, a gente vai cair. Só que você tem que saber levantar, né? Foi o que eu falei no vídeo 1, a gente tem que ter apoio, né, das pessoas, a gente tem que ter apoio da nossa família e a gente tem que também buscar o cuidado da nossa saúde física, mental e espiritual. Então não é uma tarefa fácil começar novamente, tá? Porque a gente oscila muito, né? Então por isso que é tão importante o autoconhecimento. Então você vai errar, você vai cair, você tem que levantar de novo. E aí você, né, comete um outro erro porque você ainda não sabe fazer aquilo direito, aí você, se observa, eu não vou cometer mais isso, aí você levanta e começa de novo. O que não pode é desanimar, o que não pode é querer desistir, tá? Às vezes vai passar pela sua cabeça, eu quero desistir de tudo isso, é uma loucura, né, o que tá acontecendo, melhor eu voltar pra minha zona de conforto, mas aí você vai ter as consequências, né, porque você não vai estar dando aquele salto que você precisa, né? Sempre lembrando, gente, que eu tô falando aqui, né? A gente tá falando do mundo material, né? Falando de crescimento da empresa, né? Crescimento dos negócios e tudo mais. Só que sempre lembrando, nós somos um espírito vivendo uma experiência como encarnados, né? Então sempre lembrando que a gente não vai levar nada disso com a gente, sabe? Tudo aprendizado, tudo é experiência que a gente tá vivendo. O que a gente vai levar realmente são as experiências, tá? O nosso espírito vai levar para as próximas encarnações é o que a gente vivenciou, né? Então, realmente, o mais importante é a caminhada, o mais importante é a jornada. Se você ficar parado com medo de errar, você não vai alcançar nada, tá? Você vai ir para uma próxima vida de novo com aquela mesma lição para aprender. Então, você precisa agir. Nesse tempo, né, que o seu trem andou, você vai sentir muita alegria, mas você pode também logo em seguida sentir decepção, frustração, né? Porque é tudo novo. Então, você tem que saber lidar com esses sentimentos, né? Lidar com esses altos e baixos que você está vivendo. Outra coisa muito importante também é que você tem que assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. Você tem que assumir responsabilidade pela sua vida, por suas decisões e parar de reclamar, né? Não tem nem o que dizer, né? Quem já tá nesse nível não pode ficar reclamando da vida, gente. Você não pode reclamar da situação que você tá vivendo, você não pode reclamar de nada disso. Você tem que agir, você tem que ser responsável pela sua vida. Isso está totalmente ligado ao amadurecimento. Então você precisa adquirir essa maturidade e essa mudança de mentalidade. Eu consigo perceber, isso já falei em outros vídeos também, essa mudança, né, de mentalidade,
consigo me sentir que eu estou amadurecendo, né? Apesar de que em alguns momentos realmente eu pareço uma criança birrenta. Foi até numa conversa que eu tive, na consulta que eu tive com um amigo espiritual, que ele me falou, né? Em alguns momentos você é a anciã, né? Você tá ali ensinando. E já em outros você parece uma criança birrenta. Então é isso, você precisa adquirir maturidade na vida. O professor Hélio Couto fala sobre isso também. Ele fala que é muito fácil da gente ser manipulado justamente por isso, porque nós parecemos crianças nas nossas atitudes, né? Então a gente precisa crescer espiritualmente, amadurecer, porque qualquer coisa, repara, qualquer coisinha a gente já fica de mimimi, a gente já fica chorando, choramingando, sabe, reclamando. E aí a gente já quer a nossa mãe, né? A gente já quer voltar pro colo da nossa mãe, já quer desistir, porque aquele problema é muito grande pra gente passar. E não é assim, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade e amadurecer. Quando o seu trem andar, você tem que se comprometer com o seu crescimento, tá? Você tem que se comprometer em fazer o que precisa ser feito. Se não houver comprometimento, logo você vai desistir. O que eu percebi também é que vai chegar em um momento que você vai entrar em um estado de fluxo. Você vai perceber que você não se importa mais com o resultado, tá? Você só se importa com o processo, você só se importa com a caminhada, com a jornada. Eu dou o exemplo sempre do trabalho, porque é o meu mundo, né? Mas você vai começar a trabalhar de uma forma onde você só pensa realmente em ajudar, sabe? Você realmente vai fazer o que tem que ser feito para as coisas funcionarem, para as coisas fluírem. Você não fica preso no seu dia, você não fica com aquele sentimento de escassez, você não fica com o sentimento de que as contas não serão pagas, o que eu vou fazer, entrar em desespero, entrar em pânico. Não, você simplesmente faz o seu melhor. É difícil de explicar isso, mas você vai perceber o momento que você entrar nesse estado de fluxo, nessa confiança de que você agindo, você tendo esse movimento, o todo vai te ajudar, tá? Então você não precisa ter medo, você não precisa ficar pensando só nos problemas, né? Você vai agindo, tá? Vai trabalhando, vai, né, buscando o seu melhor, buscando como fazer isso. E às vezes a gente leva um puxão de orelha, né? Teve um dia também que aconteceu, né? Teve um dia, vou falar a verdade, teve um dia nesses últimos 2 meses em que eu fiquei preocupada com uma conta que eu tinha para pagar, né? A gente teve alguns atrasos de pagamento de cliente, alguns clientes que não pagaram, enfim, problemas do dia a dia de uma empresa, né? E aí, em um momento que eu entrei na conta da empresa, né, para ver, entrei na conta bancária para dar uma olhada, né? E me veio um pensamento, nossa, que droga, tipo, esse cliente não pagou e agora o que eu vou fazer com aquela conta? Te juro, eu juro pra vocês, foi 1 segundo de pensamento. Na hora eu levei um puxão de orelha. A nossa campainha aqui do escritório, ela sempre toca. E ela toca sem ninguém na porta. Então, a gente já sabe que é uma forma de comunicação, porque isso já tem há anos, tá? A gente já mudou de sala e agora nessa sala a gente continua com essa companhia espiritual aqui, né? E sempre a gente recebe os puxões de orelha. E aí eu comento com o meu pai. O que você estava pensando no momento que tocou a campainha? E eu falo pra ele o que eu estava pensando. E é sempre a gente entende, né? Como um puxão de orelha ou como realmente tá certo, esse é o caminho, sabe? A gente consegue entender o contexto. Então, foi engraçado que nesses últimos meses, realmente foi um dia que eu pensei uma coisa ruim, né? Pensei, nossa, fiquei decepcionada, chateada, enfim, com esse problema. Eu senti um pontinho, né? Um pontinho ali de coisa ruim, de negatividade. Senti escassez por 1 minuto, menos de 1 minuto, alguns segundos. E aí eu já tomei meu puxão de orelha, opa, vamos lá, volta ao que você estava fazendo, para de sentir isso, retoma o seu trabalho e vamos continuar em frente. Então, quando o seu trem andar, você também vai ter que aprender a gerenciar tudo isso. É o principal tema desse vídeo, né? Como gerenciar o seu crescimento, né? Então, muitas vezes vai ser errando e tentando novamente e acertando, tá?
Eu nunca fiz isso antes, né? Eu nunca cresci a minha equipe dessa forma, eu nunca tive esse volume de trabalho, como é que eu faço isso? Você pode até ter um mentor, uma pessoa que já passou por isso, que te auxilie, né? E se você não tem, como é que você faz? Você faz na raça, você faz tentando, né? Errando e continuando. E é o que eu tenho feito, né? Mas, claro, como eu falei, investindo em estudo, estudando, né? Como é que eu posso melhorar esse processo? Como é que eu posso fazer isso? Você também precisa aprender a gerenciar e lidar com o dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro é uma energia, né? Por que a gente tem tantas crenças, né, negativas? Por que a gente tem tantas crenças em ter muito dinheiro? Por que tanto medo? Por que tanto bloqueio? Né? Não sei você, mas eu sempre tive isso desde criança, né? De tantas coisas que a gente foi ouvindo, das coisas que nós passamos, né? Do que a gente foi ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Então eu sei que, pra mim, esse é um degrau que eu preciso passar, tá? Eu preciso evoluir, eu preciso saber lidar com uma quantia maior de dinheiro, eu preciso saber administrar isso, eu preciso saber gerenciar. Então, a única forma é realmente estudando como fazer melhor isso, né? Como melhorar. Então, você precisa estruturar um processo para isso, né? Olha, entrou mais 30 clientes, como é que eu vou fazer para atender esses 30 clientes? Olha, então eu só tenho uma equipe de 5 pessoas, será que eu consigo atender? Ah, mas o prazo, então eu vou ter que estender, né? Meu prazo não é mais 20, meu prazo agora é 40. Será que o cliente vai esperar esse tempo? Né? Se ele não esperar, e se essa demanda for recorrente agora? Se ao invés de só ter 5 clientes por mês, agora sempre vou ter 40, né, 50 clientes, porque é o volume que está vindo, né? Então, realmente, a minha empresa precisa crescer. Então, você precisa estudar os seus processos, você precisa estudar a sua equipe atual, dedicar um tempo para esse estudo, dedicar um tempo para parar, pensar nas ações que você vai tomar. Só que você também não tem muito tempo. Quem tem um próprio negócio sabe que a decisão, ela tá ali, ó, você tem que tomar muito rápido. Por quê? Porque senão já passou, senão aquela oportunidade foi embora. Precisa haver esse momento de dedicação. Então, às vezes, foi o que eu falei no primeiro vídeo, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que se empenhar nesse momento, nessa fase de transição, você tem que se dedicar mais. Então, você pega esse tempo a mais, toma muito café, né, para conseguir ficar acordado, e aí começa a estudar seu processo, estuda qual que é o seu gargalo, né, aonde que você precisa melhorar, vai atrás de novas pessoas. Então, quando começou tudo a acontecer, eu já pensei assim, nossa, eu preciso mudar isso daqui, e eu preciso de mais pessoas, de pessoas qualificadas. Aonde que eu encontro essas pessoas? Então você vai atrás, você tem um contato, né? Você pergunta para esse contato que te indica, né, onde você consegue essas pessoas, e aí você vai, começa um processo seletivo, né, começa a fazer as entrevistas, faz todo o processo que você precisa fazer para estruturar, né? Então, não é mágica, tá? Esse crescimento não vai surgir do dia para a noite. A ressonância harmônica não vai te trazer isso de mão beijada. Você não vai ter os resultados se você não tiver ação, se você não for atrás. E como eu falei, você pode perder oportunidades que você vai deixar passar se você não agir na hora certa. Então, o que eu tenho feito na prática é isso, né? Aprendendo a delegar, aprendendo a soltar as coisas, confiar nas pessoas, né, aceitar a ajuda das pessoas. Se a gente quer dar um passo a mais, sozinho a gente não consegue, né? Tem até aquele ditado, né? Sozinho você vai bem rápido, você vai muito rápido sozinho. Mas você só vai longe se você for com as pessoas, se você for junto com outras pessoas. Na prática, o que eu tenho feito é isso. Assim que começou a surgir, né, comecei a sentir que não estava mais dando conta com a minha equipe atual, eu já comecei a buscar novas pessoas. Então eu já entrei em contato com uma escola que tem os profissionais que são formados nas ferramentas, nos softwares que a gente utiliza no escritório. Já comecei a pedir indicação para eles, recebi muitos currículos, comecei um processo seletivo, comecei a fazer as entrevistas. Estabelecemos também uma etapa de teste prático para a gente poder ver se essa pessoa se encaixava também, né? Principalmente na parte técnica, porque nesse momento não tem tempo de ficar treinando, né? O meu trabalho está aqui, os clientes estão aqui entrando, né? Estão aqui pedindo orçamento, aqui entrando pela janela. Então, como é que eu faço? Eu já preciso de pessoas capacitadas. Com isso também fizemos a etapa de análise de perfil. Preciso de pessoas que trabalhem na minha equipe, mas que tenham o mesmo perfil de atendimento da minha equipe atual, né? Que tenham o mesmo perfil
de proatividade, né? De capacidade de lidar com os clientes, de poder conversar com as pessoas. E aí também você pode passar por um processo de mudança de hierarquia mesmo na empresa, né? Então, hoje o gargalo está aqui, a gente precisa mudar, então vamos estruturar isso aqui de novo. Vou dar um outro exemplo aqui também voltado para negócios, né? Mas que fica bem claro, né? Se você quer montar um restaurante e você é o cozinheiro, né? Você pode até ficar na cozinha como responsável ali pela cozinha, né? Você pode ficar cozinhando e tudo mais. Mas quem é que vai cuidar do gerenciamento do seu restaurante? Você vai delegar isso para outra pessoa? Vai ser um sócio meu, legal. Então tá bom, seu sócio, né, tem o conhecimento ali da parte administrativa, financeira, né, da gestão como um todo, então você consegue assumir a parte da cozinha. Mas e se não tiver? E se você precisar fazer esse negócio sozinho? Você tem que delegar as pessoas que vão estar na cozinha, porque você vai ter que estar gerenciando aquele negócio. Você não pode ficar só cozinhando. Eu só sei cozinhar, só vou fazer isso. Não, então como é que você faz para crescer? Você tem que estudar, você vai ter que aprender sobre gestão, você vai ter que aprender a gerenciar um restaurante, conhecer os processos, saber como comprar, saber como que calcula o custo, né? O valor daquilo que vai ser vendido. Então, não basta você saber cozinhar, você vai precisar adquirir essas novas habilidades, vai precisar aprender, vai precisar se especializar. Para mim, o mais importante, o que eu mais tenho aprendido, assim, a perceber que meu trem andou, é realmente a não me importar mais com o resultado daquilo, a não me importar mais em ficar pensando apenas na questão material, vou ficar pensando só o quanto que eu vou faturar com aquela venda, só o quanto que vai entrar de lucro na minha empresa, sabe? O mais importante ao perceber que o meu trem está andando realmente é a caminhada. O que mais importa é o processo, é a experiência que eu estou vivendo espiritual, tá? É a experiência que o meu espírito está vivendo. O que eu estou aprendendo com isso? Coisas que eu não consegui aprender antes, aquelas lições que eu repeti nas vidas anteriores, então agora está vindo de novo. Então é uma oportunidade enorme de crescimento. E é você fazer sem a intenção de receber. Qual que é a sua intenção quando você está fazendo todo esse movimento? Qual que é a sua intenção? Só comprar casa, carro, apartamento, como diz o professor Couto? Se a sua intenção é só essa, então uma hora vai acabar, né? Uma hora isso não vai mais encher os seus olhos, uma hora isso não vai mais preencher a sua alma, entendeu? Então a intenção real por trás de todo esse crescimento, ela tem que ser outra, ela tem que ser o aprendizado espiritual que você está tendo com essas mudanças. E não repetir mais os mesmos erros, ter experiências dignas da imortalidade, né? Porque a nossa vida não acaba aqui, né? Então, provavelmente está muito claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? Então, são as experiências que a gente está vivendo, que o nosso espírito está vivendo. Isso é o que mais importa. É você, dessa vez, falar, eu vou acertar. Dessa vez, eu não vou deixar essas crenças me limitarem, não vou deixar essas crenças limitarem meu crescimento. Eu consigo ir além. Então, eu já falei demais, né? Os meus vídeos sempre ficam longos, porque eu quero passar tanta coisa, sabe, que eu vivencio, que eu realmente não consigo gravar menos do que esse tempo, né? Depois eu tenho que ficar editando para diminuir o tempo do vídeo, mas enfim, tá? Espero que ajude, né? Espero que essas dicas ajudem aí a você saber que realmente o seu trem andou, a investir mais tempo em você, no seu autoconhecimento, no seu conhecimento também prático, teórico, né? Técnico, para você poder dar esse salto que você precisa. Eu trouxe todo esse assunto como uma forma de reflexão mesmo, para você saber como que esse crescimento vai aparecendo na sua vida, que realmente vai exigir de você novas habilidades, vai exigir de você mais estudo, mais atenção, mais autoconhecimento, prestar atenção nos seus sentimentos e nos seus pensamentos o tempo todo, sempre se observar para ver se você não está sabotando o seu crescimento. Para quem é ressonante, para quem está fazendo a ressonância,
lembrando sempre que no processo da ressonância harmônica, as ondas de informação, elas vão limpando gradativamente as crenças que você tinha, vão limpando todos os seus bloqueios e as suas limitações, para que você possa realmente avançar espiritualmente e para que você possa alavancar esse seu crescimento, desenvolver cada vez mais os talentos e as habilidades do seu espírito. Lembra também que quanto mais alto você vibrar, mais informação é agregada e melhores são os seus resultados. Para finalizar, eu peguei uma frase aqui do professor Hélio Couto, e essa frase está no Manual de Instruções da Ressonância Harmônica, então eu vou ler essa frase para vocês. Muitas vezes queremos muito algo, mas quando este algo se apresenta, resistimos em aceitá-lo. São nossas crenças limitantes, medos e zona de conforto falando mais alto. Reconhecer e receber o que se quer será seu único trabalho. Então, resumindo, você precisa saber receber o que você pediu. Então, você sabe receber tudo isso que você pediu, ou você continua se sabotando para não receber todas as bênçãos, toda a abundância que tem no universo? E eu vou deixar uma outra pergunta aqui para você também. Se você está pronto para agir, se você está pronto para arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, ou você realmente acha que se você simplesmente colocar um pedido na ressonância harmônica, você vai receber tudo isso de mão beijada do universo, sem ter que fazer nada diferente do que você faz hoje? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Então é isso, gratidão por terem assistido mais esse vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se o seu trem andou também, deixa aqui nos comentários pra gente, fala o que está acontecendo aí na sua vida, que é sempre importante a gente compartilhar. Como eu já falei, nós somos pessoas únicas, né? Então a minha experiência, ela não pode ser comparada à sua, e a sua também não vai ser a mesma que a minha, né? As nossas experiências são diferentes e é muito legal a gente poder compartilhar, ter essa troca, né? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.